Bem-vindo, bem-vinda ao Café com Sobrenatural. Sente-se, sirva-se. Hoje eu tenho uma história para te contar. Mas preste atenção nos sussurros. Os fantasmas do monge. Quem nos conta esse relato é Silas, um monge da ordem cisterciense, uma ordem católica fundada no século XI por monges que buscavam a pureza da regra de São Bento, caracterizada por uma vida austera de pobreza, trabalho manual, silêncio, oração e caridade. A partir de agora, a história será contada do ponto de vista dele. Todas as semanas, um monge do mosteiro aqui é escalado para tocar os sinos, para chamar para as orações da liturgia das horas. Eu fui escalado, e aqui no mosteiro, como é muito grande, o eco também incomoda. Mas eu me acostumei. Acordo às 4h15 da madrugada, visto o hábito e desço para o centro da clausura. Às 4h40, toco os sinos para os irmãos acordarem. Mas antes, do período das 4h20 até as 4h40, fico na igreja rezando um pouco. Nesse período, ainda bem cedo, algo muito estranho aconteceu. Quando cheguei na igreja, as luzes do coro dos monges estavam acesas, a porta da sacristia aberta, os armários todos também. Pensei que fosse alguma brincadeira, mas não, as portas não foram arrombadas, estava tudo normal. Estranhei isso e deixei tudo do jeito que estava, mas fui revirando a bagunça. E, no meio daquela bagunça da sacristia, o armário da missa conventual estava também todo revirado. Os livros, as hóstias, os paramentos, tudo no chão. Arrumei tudo isso, mas estava faltando uns 5 livros. Fiquei quieto e deu a hora. Fui bater os sinos para acordar os monges. Depois rezamos, teve a missa conventual pela manhã e depois de tomar café, fui abrir a igreja e procurar os 5 livros que haviam sumido. A porta da igreja me impressionou. Não tinham marcas de arrombamento, nem sequer um arranhão. As janelas estavam fechadas, tudo do jeito certo. Então, nada estranhei. Depois de abrir a porta, fui para o presbitério procurar os livros. No meio do altar da Capela do Santíssimo, achei aquelas orações que todos conhecem, de pagar promessa e tal. Mas olhando mais de perto, no meio daquelas coisinhas, havia uma oração de São Cipriano para amarrar o seu amor. Fiquei intrigado, ainda mais pela coragem de alguém levar aquilo até ali. Quando comecei a ver o que estava escrito naquele papel, senti uma dor no corpo que me fez sentar imediatamente. Era algo totalmente impossível de compreender.
e o que estava escrito me deixou com uma dor de cabeça fortíssima que iria me acompanhar pelas próximas horas. Fui à sacristia, peguei o óleo do Santo Crisma, água benta e o braseiro. Acendi o fogo, aspergi com água benta e sobre o papel derramei um pouco do óleo e joguei ao fogo. O papel queimou normalmente e depois as cinzas eu coloquei no adubo. Mas a dor de cabeça houve de continuar. Tudo o que fazia não parava. Tomei um calmante e fui trabalhar na sacristia. Estava passando os paramentos e entraram umas pessoas. Conversei com elas, tudo tranquilo, mas quando fui fechar a igreja mais tarde para o almoço dos monges, lá no meio do altar estava a malvada oração de São Cipriano que eu já havia queimado. Fiquei inconformado e rasguei e queimei tudo de uma vez e enterrei. Depois eu fui almoçar. À tarde, a dor de cabeça voltou. Então eu resolvi abrir a igreja somente às 2:30 da tarde e não a 1 hora, como de costume. Falei para o abade o que havia acontecido e ele me falou para dar um jeito nisso e, se não resolver, exorcizar a igreja. Com as palavras do abade, fui na sacristia, peguei as cásulas e comecei a passar. Tudo deu certo, pois me aspergi antes de entrar na igreja. O tempo estava meio escuro, o céu estava preto, ia dar uma forte chuva. Então desliguei o ferro e fui fechar as janelas da igreja. Assim que fechei todas, começaram aqueles trovões barulhentos. Saí então ao meio do claustro e comecei a olhar as nuvens. E elas me pareciam estar com formas estranhas. Voltei para a igreja e então continuei o trabalho. Limpei o local e quando fui limpar o coro do segundo andar, aquele do coral onde fica o órgão, estavam lá os benditos 5 livros. Não sei como foram parar lá, porque só os monges possuem as chaves da torre e a chave do coro só eu, mas estavam lá. Verifiquei se não tinha nenhuma página faltando ou algo de errado. Tudo estava certo, menos um livro. O livro era o Ritual Romano. Ele estava cheio de papéis dentro. Então comecei a olhar. Quando fui ver o último papelzinho ali dentro, era uma oração de São Cipriano. Olhei para o teto da igreja, olhei para o chão, peguei a oração e joguei pela janela. Nem sei onde foi parar, já estava chovendo ainda mais forte. Com isso, a dor de cabeça voltou. Fui ao escritório do abade e contei tudo. Eu o levei até o coro. Ele deu uma bênção ao lugar, me abençoou e comecei a me sentir melhor. Mas não entendo até hoje o que significa essa coisa dessa oração de São Cipriano me perseguir, pois a dor que senti quando a li era como se estivesse me sufocando. Em outra ocasião,
Um irmão aqui do mosteiro veio a falecer e foi-lhe dado o santo viático o mais rápido possível, já em seu triste estado no hospital. Sendo assim, houve a primeira encomendação dentro da funerária e logo depois começou uma breve procissão dos monges, com cruz e velas junto do caixão. Chegando à igreja, colocamos o caixão no suporte em frente ao altar e as vigílias começaram até a hora da missa exequial. Mas durante a noite, quando entrei na torre para tocar os sinos, estranhei. Os sinos tocavam como se estivessem gemendo de tristeza. O ar estava frio e todos na igreja pálidos. E eu, estranhando tudo aquilo, fui logo me dirigindo à clausura. Quando cheguei, vi aquela pequena penumbra e o eco típico de mosteiros e conventos, para quem conhece. Mas tudo simples. Me dirigi à cozinha e fui logo adiantar o jantar, enquanto alguns irmãos rezavam e outros estavam em vigília com o corpo. Quando cheguei ao refeitório, me deu aquele arrepio e aquele ar gelado. Tudo naquela escuridão. Não havia uma estrela no céu e o vento estava muito forte. Mas tudo bem. Acendi as luzes, coloquei o véu roxo sobre a mesa de leitura, mudei as orações antes e depois do jantar e tudo ocorreu bem. Mas terminado o jantar, tudo mudou. Quando eu abri a porta que dá para o corredor da clausura, vi no canto da escada um vulto preto. Juro que o olhar daqueles olhos que vi, que eram nitidamente vermelhos, me acompanhavam como se eu tivesse feito algo. Mas eu nada tinha feito. Naquele dia só tinha me enfurecido com outro irmão, pois ele fez o serviço errado, mas pedi perdão e me confessei. Tudo bem, mas depois da morte do irmão, comecei a ter essas aparições. Coisas que acho que muitos não acreditam quando eu conto, mas juro que as vi. Tanto que depois desse vulto preto, cheguei à igreja e fui logo acender as velas em volta do caixão e preparar para as vigílias oficiais. Quando fui na sacristia, vi no corredor um homem vestido de branco, completamente. Achei que fosse um médico ou um espírita. Deixei ele entrar, mas por curiosidade o segui. Quando ele fez a curva no corredor, entrei na capela e nada tinha lá dentro. Fiquei indagado, pois essas coisas nunca aconteceram comigo, somente perto de algum acontecimento triste assim. Mas os vultos continuaram. Quando voltei para a sacristia, tudo estava bem, as luzes acesas, tudo arrumado. Mas eu sentia que alguém estava atrás de mim, que me olhava como se estivesse querendo me segurar. Mas toda vez que tentava, não conseguia um mínimo toque. Não sei porquê. Após isso tudo, amanheceu o dia, auxiliei na missa junto com os irmãos e nada do vulto, nadinha.
Então comecei a procurá-lo. Creio que esse foi o meu erro. Entrei no meio do claustro de noite, com as luzes apagadas, mas não bastei dizer ou pensar uma mínima coisa, que senti aquela coisa de alguém está me observando. Então corri para a porta, acendi as luzes e prestei atenção em tudo. Começou a chover e vi uma luz branca no céu, algo que parecia totalmente diferente. Quando olhei mais de perto, vi que era o irmão falecido, me guiando o tempo todo, mas ao lado dele estava o tal vulto que até hoje eu não sei o que é. Existem coisas que não podemos explicar e nós, homens da fé, sabemos muito bem disso. Como já dizia William Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Mesmo na casa de Deus, não estamos imunes a passar por coisas que desafiam a nossa fé. Mas assim, seguimos em frente e que Deus nos guarde para continuar nossas vidas como pessoas normais. Até o próximo gole, viajante.